Você já parou para pensar por que determinados momentos da nossa vida, os medicamentos que a gente toma, eles param de fazer efeito? Ou seja, a gente estava tomando medicamento para dor e hoje a gente tem que tomar um outro cada vez mais forte e o corpo nosso vai adaptando. O que está por trás disso? O que acontece que os medicamentos de hoje não estão mais fazendo o efeito como eles faziam antes no nosso organismo? Então é para isso que eu tô aqui hoje, para falar para você o que a gente chama de iatrogenia celular, que é o quê? É um conceito que a gente traz para você entender que o nosso corpo, ele funciona como um registro, e quando a gente toma um medicamento, é como se a gente estivesse informando para o nosso corpo como que ele deve funcionar, qual parte dele não está funcionando a ponto de gerar uma disfunção ou uma dor, seja lá o que for, qualquer tipo de patologia. Então, iatrogenia medicamentosa nada mais é do que chega um ponto que todo medicamento que a gente toma, uma parte a gente consegue consumir, outra parte a gente elimina e outra parte a gente não consegue nem consumir nem eliminar. E daí o corpo nosso, ele registra, ele fica com aquilo guardado no nosso organismo e automaticamente o sistema de defesa nosso, ele vai lá e gera uma cápsula em volta daquele medicamento que ele não conseguiu nem utilizar e nem eliminar. Isso é a iatrogenia, que é aquele medicamento que a gente não consegue nem eliminar e nem utilizar, e o nosso corpo, ele gera uma cápsula em volta desse medicamento e ele fica ali. É uma cápsula de defesa, para que não fique gerando nenhum mal para o nosso organismo, para que não fique gerando nenhum efeito colateral para o nosso organismo. Só que acontece o seguinte, cada vez que a gente consome mais e mais medicamentos, esses efeitos iatrogênicos, esses resíduos de medicamentos, eles vão sendo registrados pelo nosso organismo e vai sendo guardado lá dentro daquela cápsula. Só que chega um determinado momento que o estímulo precisa ser muito maior do que aquele medicamento que está guardado dentro daquela cápsula, porque senão o corpo nosso ele não entende. E é aí que surge a grande questão. Muitas pessoas não sabem como encontrar o ponto de eliminação do nosso organismo. A gente não está sabendo como eliminar esses medicamentos que estão guardados dentro da gente, que não está sendo utilizado. Então as células registraram que lá na infância você tomou um antibiótico fortíssimo, só que hoje ele precisa tomar um antibiótico muito maior do que aquele da infância. Então é isso que acontece, o nosso corpo ele guarda esses registros, só que chega um determinado momento que o estímulo tem que ser muito maior do que o próprio registro o qual ele guarda. Isso é a iatrogenia medicamentosa e principalmente a iatrogenia celular. É possível a gente informar para as nossas células aonde que é o ponto de saída. Olha, o ponto de saída é esse daqui, é por aqui que a gente elimina, e é possível a gente eliminar esses resíduos que estão dentro do nosso organismo, informando para o nosso corpo que o ponto de saída é aqui, que o ponto de eliminação é aqui. Fazendo isso, a gente zera todo o nosso sistema e os medicamentos, eles passam a ter um efeito muito maior do que os que tinham anteriormente. Então, como que a gente faz isso? Como que a gente informa para o nosso organismo? Primeira coisa é fazendo uma autolimpeza, principalmente o fígado nosso, que ele trabalha na emulsificação de gordura e por aí vai, e tem uma grande atuação dentro do nosso organismo, mas o principal papel dele é de filtragem, de desintoxicação do nosso organismo. Então, se você quer realmente eliminar os efeitos residuais de vários medicamentos que você toma, para que seu corpo tenha uma resposta mais rápida, eu te aconselho a fazer uma limpeza de fígado. Limpeza de fígado você pode fazer de uma forma simples, tomando um composto como carvão vegetal ativado, que ele vai reabsorver todos os metais pesados do nosso organismo e isso vai ser eliminado nas fezes, não tem contraindicação nenhuma. Ou simplesmente fazer uma limpeza do seu fígado com alguns vegetais, por exemplo, uma folha de rúcula que tem um alto poder de absorção de metais pesados dentro do nosso organismo, suco verde, suco detox, tudo que você imaginar que possa servir como um auxiliar para o nosso fígado para que ele faça essa limpeza. E o segundo processo é ativar
o nosso sistema renal, o nosso sistema urinário, principalmente, limpando os nossos rins, que são sistemas excretores dentro do nosso organismo. Então, como que a gente vai limpar um rim? Tomando um suco de cranberry, que é uma fruta, você encontra isso facilmente em qualquer lugar, você pode tomar em cápsula. Então, são as limpezas. A partir do momento que a gente limpa o nosso organismo dessas intoxicações que a gente foi colocando ao longo do tempo, ele está pronto para que tenha uma resposta mais rápida. Muitas vezes a gente nem precisa entrar com o medicamento em si. O próprio sistema de defesa nosso, o próprio sistema autoimune, ele fica muito mais eficiente, ele fica muito mais ativado, fica muito mais rápido de se ter uma resposta contra uma patologia, contra uma dor, contra uma doença e por aí vai, ok? Então, essa é a dica que eu deixo para você. Trabalhar a limpeza do seu organismo, tomar cuidado com aquilo que você coloca para dentro e se preocupar em não aumentar os medicamentos. Não tenho nada contra medicamentos, muito pelo contrário, mas eu tenho tudo a favor que a gente faça uma limpeza do nosso organismo para que a gente tenha um aproveitamento maior de tudo aquilo que a gente coloca dentro do nosso corpo. Seja um medicamento, seja uma fitoterapia, seja um estímulo externo para que a gente possa estimular o nosso sistema imune para que a gente atinja uma autocura, para que a gente atinja um ponto de equilíbrio dentro do nosso organismo. Então, fique atento para as respostas que o seu organismo estão dando e fique atento também para aquilo que o seu corpo não está fazendo, que é desempenhar o papel principal dele, que é associado com o sistema imunológico, para que a gente possa atingir o equilíbrio. Então, o nosso corpo pede ajuda sim. Se você se encontra nessa situação, se você toma muitos medicamentos, chegou o momento de você entender que a base desses medicamentos muitas vezes pode ter sim compostos que o seu corpo tem uma dificuldade para eliminá-los. Uma parte ele utilizou, outra parte ele eliminou e outra parte ele não consegue nem eliminar, gerando um efeito iatrogênico dentro do seu corpo.